Não? Isso, gravação iniciada. Obrigada, Amanda. Boa tarde novamente. Retomamos o julgamento da tarde do dia 20 de outubro de 2020, sessão da primeira turma, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, como suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Gelatineira. Vamos agora tratar dos itens 26 e 27 da pauta, cuja recorrente é a Soprano, Eletrometalúrgica e Hidráulica, e a relatora é a doutora Semiramis. A palavra é sua, quando estiver pronta, por favor. Obrigada, presidente. Esses dois casos estão relacionados a um auto de infração da importação de garrafas térmicas da China. Então, nesses dois processos, o que se discute... Eu não sei... o Marco Antônio. Está aí, né, Marco, quando está te vendo? Marco? Tudo bem? Estou aqui, sim. Tudo bem. Você escutou o início do relatório? Quer que eu volte? Sim. Não, pode continuar. Estou ouvindo tudinho. Tá bom. Fique tranquilo. Então, foi um auto de infração. Esse contribuinte importou copos de garrafa térmica, mas ele importou também as tampas da garrafa térmica. Só que ele colocou na TIP o final, a classificação do grupo é 961700. No caso de partes de garrafas térmicas, a classificação seria no 20, com alíquota 0 de importação. A classificação no 10, que é a garrafa completa, teria 47% de direito antidumping. Então, a controvérsia é se ele importou parte das garrafas térmicas da China ou se ele importou as garrafas térmicas. Porque se ele importou as garrafas térmicas, como sustentou a fiscalização, então aqui ele foi autuado aquela multa de 1% do valor aduaneiro, por erro de classificação. E no outro processo, que é o item 27, tem o direito antidumping cobrado, também em auto de infração. E acontece o seguinte, não tem nenhum laudo no processo desse contribuinte, mas ele próprio declarou que os copos de garrafas térmicas só têm a funcionalidade completa com as tampas. Aí ele segue nas defesas, sustentando que ele importou os copos, quando na verdade as DIs têm as tampas, em valores muito próximos. A DI autuada aqui são 4.217 corpos de garrafa térmica versus 4.226 tampas, ou seja, uma diferença de só 9 tampas a mais, né? E na outra importação de um outro tipo de garrafa térmica, foram importados 1.500 corpos de garrafa térmica com 1.510 tampas, né? Então, essa proximidade de importação, do número de partes importadas, somando ao fato de que foram importadas numa mesma DI, a fiscalização entendeu que de partes não se tratavam, sim do produto completo. E ele próprio, ao responder a intimação fiscal, ele disse que o que dava funcionalidade ao corpo da garrafa térmica era a tampa. Então, foi lavrada a autuação para a cobrança aqui da multa de 1%, mas passando pela questão da classificação fiscal. Aquela regra 1 cumulada com a 2A, aquela regra, não sei se todos lembram, que diz que você pode classificar como produto completo, ainda que tenha vindo separadas as partes, né? Então, a fiscalização utilizou essa regra e eu entendo que não houve nenhum tipo de comprovação da recorrente de que seria necessário para a montagem dessas garrafas térmicas outros elementos essenciais, né? Somando já aqueles dois argumentos que eu coloquei no início, de que ele próprio disse que a tampa é a funcionalidade do corpo, né? E o número próximo de tampas e corpos. Então,
eu entendo que realmente dá para se classificar, e o mais correto é se classificar como o produto completo, mesmo ele estando desmontado. A gente fez isso uma época, não sei se vocês se lembram, na importação de aerogeradores, né? Enfim, em resumo aqui, então é o seguinte, eu mantive a classificação da fiscalização por entender que o corpo da garrafa com a tampa realmente é o produto inteiro. Então, eu mantive a fiscalização eu mantive a classificação fiscal da fiscalização que levou à troca, então, da classificação do contribuinte e a aplicação da multa de 1%. E, em decorrência dessa alteração da classificação fiscal mantida a da fiscalização, teve incidência do direito antidumping, porque tem uma portaria específica, que é a portaria MDIC número 799, que fala que as garrafas térmicas importadas da China, 47% de direito antidumping. Então, em ambos os processos, presidente, eu neguei provimento. Ok. Muito obrigada, doutora. Alguma observação? Não? Então, podemos votar os dois em conjunto? Sim? Então, a doutora Semiramis, relatora dos itens 26 e 27 da Soprano Eletrometalúrgica, está propondo negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno? Com a relatora, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão dos itens 26 e 27 é por unanimidade negar provimento ao recurso voluntário. Agora passamos na ordem para o item 39, do qual eu sou relatora, está na pasta. Deixa eu ver aqui. É um processo... item 39, a recorrente é Firenze Acabamentos em Couro Limitada, e eu sou a relatora. Na verdade, eram dois processos dessa contribuinte, e, na verdade, nesses dois há uma medida judicial, e a gente antecipou um pouco o julgamento. O processo, na verdade, é bastante semelhante ao que nós já julgamos. É um processo que teve algumas idas e voltas. Eu vou ler aqui porque é bem curto o relatório. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão número tal. Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito da COFINS não cumulativa relativa ao primeiro trimestre de 2004, entregue em 11 de 5 de 2004. Delegacia de origem, com base no parecer número 213, reconheceu parcialmente o direito creditório em favor do requerente até o valor de 210.785,46, dado que o interessado deixou de oferecer a tributação às receitas decorrentes da transferência de ICMS a terceiros, incluiu equivocadamente na base de cálculo de crédito valores referentes à aquisição de combustíveis e lubrificantes para veículos. Então, a questão é exatamente em relação a esse ICMS. Inconformado, o interessado apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade, onde discorda das glosas efetuadas, insurgindo-se contra a inclusão na base de cálculo do PIS não cumulativo das receitas provenientes de transferências de ICMS. Também discorda sobre crédito mencionado sobre aquisições de combustíveis e lubrificantes, alegando que esse pode ser incluído na base de cálculo formativo terceiro das normas jurídicas que implantaram a não cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS. E doutrina, sendo que o entendimento restritivo da autoridade fiscal quanto ao conceito de insumo contrariou o princípio constitucional da não cumulatividade de contribuições sociais, pleiteando a atualização do montante creditório com base na taxa Selic. E aí houve algum problema processual, que eu vou relatar agora. Em 30 de 3 de 2006, houve a primeira apreciação pela segunda turma da RJ de Porto Alegre, estava o acordo número tal, no qual não foram acolhidas alegações da empresa interessada em interpondo recurso voluntário
ao segundo Conselho de Contribuinte, onde também insurgiu-se contra a suposta inclusão de fretes. Em 8 de 5 de 2008, a terceira Câmara do segundo Conselho, ou seja, veio para o CARF já, deu provimento parcial ao recurso, tendo sido objeto de recurso especial por parte da Procuradoria da Fazenda. O litígio foi, então, apreciado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, oportunidade na qual se decidiu pela anulação do processo a partir do acordo da DRJ, tendo em vista que o julgamento pelo colegiado de segunda instância apreciou matéria sobre a qual não estava instaurado o litígio, menção aos fretes na base de cálculo do crédito pleiteado, até mesmo porque não havia sido objeto de indeferimento para a fiscalização. Ante a situação processual criada, o processo retornou a julgamento para a primeira instância, para nova apreciação. A decisão de primeira instância, a gente tem em mente aqui, foi basicamente por não reconhecer na seção de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo para o PIS, PASEP e ECOFINS até a edição dos artigos 7º, 8 e 9 da MP 451 de 2008. Em relação à taxa Selic, redação legal, de acordo com o disposto nos artigos 3 e 15 da 10.833, não incide correção monetária e juros sobre crédito PIS e COFINS objeto de ressarcimento. Inconformado com a decisão da DRJ, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual ela reforça os argumentos. Então, esse segundo recurso aqui é tratado aqui. A LIDE centra-se na incidência de contribuição para o PIS. Posso passar o voto? Sim, né? A questão aqui é relativa à incidência de PIS e da COFINS sobre a transferência do ICMS. Segundo o entendimento físico, à época havia uma capitalização da empresa, uma vez que se deixava da saída dos recursos de caixa, assim existiria nessa linha de entendimento receita a ser tributária. Cumpre anotar também que, conforme a recorrente informa, a questão em pauta foi levada ao Poder Judiciário, chegando ao STF no RE número tal, 591.915. O processo foi sobrestado no termo 543B. A matéria foi submetida ao rito de repercussão geral, sob o termo 283, e a decisão foi favorável ao contribuinte. E aí, eu coloquei aqui. Bom, dessa forma, no presente caso, não cabe análise desse caso a questão, né, do ICMS na base de cálculo, porque ela já foi submetida ao Poder Judiciário. A recorrente retoma aquela questão da inclusão das aquisições de combustíveis, mas essa Câmara Superior já se manifestou no sentido de que não faz parte da LIDE, portanto, não cabe aqui analisar. O terceiro item é a taxa Selic, né, que ela propugna, mas não cabe da mesma forma o pronunciamento dessa turma, tendo em conta que deve ser aplicada a decisão judicial nos seus termos. Então, o que eu estou propondo é uma decisão semelhante a um processo do mesmo contribuinte que nós tivemos há alguns meses, bastante semelhante, que variava basicamente o período. E é esse o voto. Presidente, Sim? eu não entendi essa questão do juro Selic, não. Porque a questão que foi entregue ao Poder Judiciário foi a incidência do PIS e COFINS sobre a transferência onerosa. Ponto. Aí ele pegou, pediu ressarcimento. Né? Eu até vi que aqui é ressarcimento, até acho estranho que deveria ser restituição, mas ele pediu ressarcimento dos créditos PIS e COFINS. Talvez tenha saído errado, talvez seja restituição, mas tudo bem. E aí ele está pedindo a restituição, o ressarcimento desse valor. E ele está pedindo incidência dos juros sobre esse ressarcimento. Uhum. Então, eu acho que isso não é matéria do Judiciário. Mas é a mesma matéria que está no Judiciário. O Judiciário vai fixar os valores e a gente não pode se manifestar. Foi o que a gente decidiu, inclusive, no outro processo. Porque eu estou olhando aqui, porque não me... Porque, na verdade, ele está querendo correção, né? E é o Judiciário que vai determinar o montante do valor. Porque... É a matéria que está no Judiciário, só que a gente está julgando. Se tivesse julgando... eu sei, é porque eu estou com medo, doutora, desses juros. Ele está questionando aquela velha sempre, os juros pela demora na análise do pedido de ressarcimento, enfim. Estou com medo só como eu não encontrei aqui, eu só estou tirando uma dúvida. Eu tenho medo de... Mas ele já, né, há muito tempo submeteu ao Judiciário, então, na verdade, nem é uma demora no processo administrativo. Não, eu entendo, é porque a gente não está conhecendo, né?
Esse é o problema. A gente pode negar provimento, aí é outra coisa. Mas eu estou com medo disso ser juros Selic, envolvendo toda aquela problemática dos 360 dias, daquela lei de 2007, né, da demora na avaliação, e aí é uma questão atinente ao processo administrativo, e não é atinente à questão do judiciário. Eu só fico com medo da gente não conhecer, e depois ele vinha dizer que isso não é matéria atinente ao judiciário. É isso só que eu estou procurando aqui. Eu acho que não, que também eu acho que não é o juro Selic sobre Na verdade, a DRJ se manifestou sobre isso, dizendo que o 13 e o 15 da 10833 diz que não incide correção monetária de juros. Pois é. E a gente tem a súmula sobre isso também, né? Pois é, então. Agora, se foi matéria da ação judicial, aí não dá para a gente não pode, é exatamente isso. Mas é isso aí que está, até a doutora Semira me lembrou bem, isso aqui que suscitou a minha dúvida, foi a ementa da decisão de piso, entendeu? A DRJ não considerou concomitância, não. Ela considerou que isso é matéria do processo administrativo, e aí negou provimento. Eu fico com medo só de dar um filhote aqui, um embargo aqui para cima da gente. A questão é que a gente já decidiu exatamente assim. E era a mesma matéria, só mudava o mês. Mas, se vocês quiserem, eu só estou achando... a gente só confirmar para ver se isso é tal ou não, né? Marcelo, eu peguei aqui no recurso voluntário e ele só defende a correção, ele não diz a ação judicial. Exatamente. Bom, mas se ele tá pedindo o juros Selic em sede de um processo administrativo, supõe-se que ele está falando sobre o processo administrativo. Mas ele faz tudo no processo administrativo, Marcelo. Ele não reconhece a concomitância. Bom, eu só fico com medo de dar filhote, entendeu isso aqui? Uhum. Eu só fico com medo, talvez, eu acho que na dúvida seria melhor negar provimento. Na dúvida, para a gente não ter embargo. Ele está pedindo essa taxa Selic com base no artigo 39, mas não é pela demora, é com o artigo 39 da 9250. Da 9250, o juros Selic sobre restituição mesmo, é a regra geral. É a regra geral. Aí a gente pode negar provimento com base... a gente tem uma súmula no CARF. Eu preferiria não avançar, até para dar uma decisão similar nos dois processos. E porque também é o judiciário que vai determinar. Certamente ele pediu isso no judiciário também. E eu acho que não cabe aqui julgar, mas aí fica uma questão para vocês. Não, mas a gente precisaria ver se no pedido lá, nas cópias das peças judiciais, se no pedido tem, se na sentença, no pedido, tem menção ao juros Selic. A gente teria que ir aos autos para dar uma olhada nisso. Entendeu? Porque a DRJ falou sobre o assunto. Eu estou tentando achar aqui, tá? Apesar de que a DRJ também falou da sessão de CMS, né? A DRJ e levou um puxão de orelha lá da Câmara Superior. Foi anulada, né? A segunda foi bem restrita também. Isso. Deixa eu olhar aqui. É que geralmente esse juros Selic, ele é da esfera administrativa. Geralmente nesses casos... A DRJ só diz que é impossível porque é uma vedação legal. Essa é a decisão da DRJ, está na folha 374. E ele também não apresentou como argumento ter ganho no judiciário esse juros Selic. Não. Por isso que tudo indica que isso não é matéria da ação judicial. Na manifestação de conformidade também não tem nenhuma referência. Ele não isso na ação judicial. Está com toda a cara... Ele cita justamente jurisprudência do CARF na época, além do 39, para pedir esse juro. Eu entendo que, de qualquer forma, a decisão judicial, ela determina a regra, né, se ele ganhar, a regra para o cálculo, mas...
Ele não trouxe cópia da peça, né? Não. Na verdade. Não tem cópia do processo. Essa coisa tá estranha, cara. O troço tá... Não, e o que acontece é que a Câmara Superior, pelo pedaço que você transcreveu aqui, também não falou em ação judicial também não. Porque esse tema aqui, essa decisão do STJ também gerou, do STF, também gerou uma súmula no CARF. O CARF também tem súmula para não incidência de PIS e COFINS sobre cessão onerosa de crédito CMS. Os dois assuntos estão simulados. Aqui não está nem falando aqui de que ele ingressou em juízo. Aqui em nenhum momento está aparecendo que ele ingressou em juízo para discutir isso. Ah, não, tem aqui. No final, o relatório tem... Foi juntada pela empresa mandado de segurança, pela qual constata-se que a questão da incidência do PIS e COFINS foi submetida à apreciação do judiciário. Então, foi juntado só o acórdão. Foi juntado o acórdão... Eu olhei os processos, eles existem. Da 149 a 155. Não, mas eu consultei os processos, né? São processos que foram mencionados números. Mamãe, vocês estão lá? Ele já vai começar a fazer dessa vez, né? Desculpe aqui, gente. Vamos lá. Qual que é o ponto que vocês estão olhando a decisão? A Semira já olhou, já. Tá. Não tem nenhuma referência em lugar nenhum, né? Engraçado. Não tem nem no despacho decisório, nem na manifestação de inconformidade, nem na DRJ. Não, você viu essas folhas 149? Eu não consegui abrir 149 a 155 dos autos. Você conseguiu ver? Que aqui no relatório da DRJ aqui diz que nas folhas 149 a 155 tem um acórdão da decisão do mandado de segurança. Eu estou procurando aqui porque essa numeração citada aí é do processo físico, né? Ah, tá. Mas eu estou procurando aqui. Entendi. Obrigado. Esse recurso extraordinário que eu consultei na época. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas esse recurso extraordinário não é desse contribuinte, né? Porque, talvez, não sei, talvez ele tenha pedido o processo dele foi suspenso, né? Porque o fato de ter repercussão geral sobre o tema não quer dizer que haja concomitância. Sim, né? mas a gente tem que aplicar só. É verdade. Então, tem que ver, na ação judicial dele, ele discutiu mesmo essa sessão. Porque se for só a questão do recurso extraordinário, não é dele, não. Mas mesmo assim... Não, mas ele tem ação, sim, eu olhei a ação dele. Foi sobrestada. Eu não tenho o número aqui. No relatório tem menção aqui, até o número do MS aqui. Não, ele tem ação, sim. A questão de concomitância é clara aqui, a questão da concomitância em relação ao assunto do ICMS. Então, mas é claro se tivesse pedido aqui, mas a questão... Não, sim, é claro. Não, entendi. No próprio tribunal, entendeu? Não, é verdade. Não, eu estou dizendo que eu não consegui entrar, como falei para a senhora. Eu estou me baseando só no relatório. Não consegui abrir o processo?
Estou aqui, está difícil para mim, não estou conseguindo. Eu mando rolar a página, ele trava, aí fica... Ah, que bom que não é só o meu. Achei que eu estava com problema aqui. Eu tenho que entrar, eu tenho que ir lá no processo. Na verdade, só corrigindo, gente, o RE, o recurso extraordinário, é dela, sim. O 591.915 é da Firenze. E ela pôs uma cópia aqui na página 290, e eu lembro que eu olhei. Ah, então é isso. Então, realmente, a concomitância está clara. Só falta saber se os juros estão... Tem a cópia da decisão. Tá, página 293, 292. Tá aqui o acompanhamento processual do RE, é dela mesmo. É dela mesmo, eu lembrava disso. Finalmente achei, gente, olha aqui. Achei o acórdão do TRF, da quarta. PIS/COFINS, incidência, receitas, transferências de crédito de CMS, impossibilidade, na adequação da via eleita, pedido genérico. E na ocorrência, sentença ultra petita. Na ementa, pelo menos, ele só tratou da matéria de direito, não se referiu aos juros mesmo. Aqui não sei se isso aqui é manifestação de conformidade ou se é o recurso voluntário dele. O Selic que ele está pedindo aqui é em razão do pedido de restituição, né? Então, é para isso que nós temos súmula, né? Não, o que temos súmula é aquele do que cria obstáculo, né? Não. Súmula específica de 13 e 15 da COFINS. Olha, o provimento do tribunal realmente não fala nada, não. Eu acho que a gente tem que conhecer e negar. Também, mas só vai ficar diferente do outro, que é igualzinho, a gente não conheceu. Mas... E ele traz aqui fundamento alguns... Desculpa. Na verdade, pelo que eu entendi, ele perdeu essa ação. Ele só recuperou lá no recurso extraordinário. Exatamente. O que ele tem aqui como fundamento da Selic para COFINS são justamente os casos, as decisões de IPI. Acho que o Marcelo, até a gente conversou uma vez sobre isso, né, Marcelo? Que para IPI tem a possibilidade de Selic. Isso. Porque aquele repetitivo só vale para o IPI, para o crédito presumido do IPI. A gente até usava, mas depois que veio a súmula... Aí veio a súmula, eu acho até que poderia usar sim, tá? Aí pariram essa súmula, aí você sabe, sei lá da onde, pariram essa súmula, não vamos dar para o PIS e COFINS, não, faz uma súmula aí. E a lei eles usam do crédito. A boca dessas crianças aí que estão berrando aí para PIS e COFINS. E a lei que ele usa aqui como fundamento do Selic no IPI é o crédito presumido, 9363. É exatamente isso mesmo. Quem propôs essa súmula foi o Marco Roberto. Em Salvador? Foi o Marco Roberto. Olha, dá um cascudo no Marco Roberto aí, você que está em cima dele, dá um cascudo no Marco Roberto aí. A súmula 125... ela diz o seguinte, que no ressarcimento da COFINS e do PIS não cumulativos não incide correção monetária aos juros, nos termos dos artigos 13 e 15, inciso 6º da Lei 10.833. Súmula 125, nova, né? Do ano passado, não é isso? A gente chegou aqui na sala dar juros para o PIS e COFINS. Pois é. A gente parou de dar com a súmula, me lembro. Aí o Marco Roberto propôs a súmula e acabou com a festa. Ele propõe e aprova.
Marcão é influente, rapaz. Marcão é... Bom, gente, eu vou manter essa posição até por coerência com o outro, mas se houver... Não, o problema só é da... Olha, numa circunstância ou na outra, ele vai perder. O problema só da gente não conhecer é que ele pode fazer essa... Apesar de que, sendo um processo de restituição, ele não tem nenhum interesse em fazer o negócio, em procrastinar a conclusão do processo administrativo. Se tivesse uma compensação, em que tivesse um débito pendurado que ele não quisesse pagar agora, ele poderia embargar só para ganhar mais um ano aí, sei lá, o tempo aí que fosse aí. Mas não é o caso também. É de restituição. Eu vou manter o voto como está, então... Eu achei a petição inicial também, tá, do mandado de segurança, e realmente o pedido, ele se refere à questão mesmo da cessão dos créditos. O perigo em mora dele é a autuação iminente. Nada de juros. Nada de correção. Nada. Não tem nem na inicial e nem no acordo do TRE. Até porque não ocorreu ainda, né? Mas... No recurso voluntário, ele fala aqui da Selic, né? A recorrente não pode ficar à mercê dos efeitos negativos do transcurso do tempo, sendo plenamente legítimo atualizar pela Selic seus créditos indevidamente indeferidos pela autoridade administrativa. Desde a apresentação do pedido... A decisão judicial já não tem um método para... Então, ele está pedindo a Selic desde a apresentação do pedido até o efetivo ressarcimento. Não é do pagamento indevido. A DRJ deu com outro fundamento. A DRJ deu com no 13 e 15 da lei. Quer dizer, negou, né? Pelo fundamento 13 e 15. Ele tá pedindo aqui, pelo que eu entendi, ele mistura um pouco, né? Tem a questão do IPI aqui, do ressarcimento, mas o pedido dele no recurso voluntário, quer dizer, o argumento dele aqui no recurso voluntário, é a Selic aplicada a partir do protocolo do pedido administrativo, em razão do óbice, né, do obstáculo levantado pela administração de indeferir os juros. Desculpa, de indeferir o crédito. Então ele fala assim, desde a apresentação do pedido até o efetivo ressarcimento. Não é o juro Selic do pagamento indevido. E eu acho que esse aqui também se aplica à súmula, né? Eu acho que sim. A gente vai na mesma linha da DRJ, só que a gente tem a súmula. Olha, realmente, eu olhei todas as decisões, a petição inicial não tem nada de juros, enfim, não tem. A gente tem que... O meu medo de dar uma concomitância é que aí vai executar o quê, se não foi... Eu estou achando que a gente tem que negar provimento mesmo nos juros. Eu também acho. Porque eu não tenho que executar, né, depois com a concomitância, porque não tem manifestação nos autos sobre isso. Vamos lá, então? Eu vou manter por não conhecer. Podemos votar? Sim. Doutora Ari, por favor. Não tem nada mesmo no processo, nas decisões judiciais sobre juros, né? Então, eu
eu vou abrir divergência. Acho que tem que negar provimento ao recurso quanto aos juros. Ok, obrigada. Doutor Marcelo? Acompanha a divergência. Doutor Marco Antônio? Também acompanha a divergência. Obrigada. Doutor Salvador? Com a divergência. Doutor Marcos Roberto? Com a divergência. Doutora Semiramis? De licença também para divergir, presidente, porque eu não vi a concomitância dos juros. Se a gente viu no outro processo, enfim, mas nesse realmente a gente não viu. Então, eu acompanho a divergência. Ok. Então, Eu, presidente. Eu também. bom, eu sou a relatora, né? Eu vou manter até para ter uma coerência com o outro, de reconhecer a concomitância e não reconhecer o processo. Então, a decisão fica... O Breno votou? Não, eu acompanho a divergência. Acompanha a divergência, né? Mas A divergência é a aplicação da súmula. É para conhecer parcialmente. É para conhecer parcialmente e negar provimento para os juros, pelo que eu entendi. Né? Certo. Mas eu acho que na parte conhecida, na parte que a gente não conhece, é unanimidade, e em relação à taxa de juros, negar provimento por maioria. Isso? É isso. Quem que pode fazer o acordo vencedor? Eu posso fazer, eu abri a divergência. Tá bom, então. A doutora Ari, por favor. É bem tranquilo. Sem problemas. Então, com isso, a gente fecha o item 39. E agora vai para o item 40, que é do doutor Marcelo Ental. Tranquilo, doutor Marcelo? Então, eu vou anunciar aqui, item 40, recorrente Ental, tratamento e controle do ar EIRELI. Relator, doutor Marcelo. Quando estiver pronto, por favor. Vamos lá. Ele é muito curtinho, eu vou ler, ele é muito curtinho, mas eu não estou me lembrando do que se trata, né? Eu sei que é uma questão de trânsito em julgado, data do trânsito em julgado. Bom, é um despacho decisório, não homologou compensações com crédito de um MS, diferenças da 2445 e 2449. Aí eu consultei os sítios virtuais da Justiça Federal de São Paulo, do STJ, e eu verifiquei que o MS foi protocolizado em março de 97 e a sentença favorável transitou em julgado em março de 2008. A DRF alegou que as compensações foram realizadas antes do trânsito em julgado e aplicou o 170A. Eu estou dando provimento porque o STJ já decidiu que o 170A não alcança as ações propostas antes do início da sua vigência. Então, presidente, eu estou dando provimento ao recurso. Ok. Muito obrigada. Doutor Marcelo, alguma observação? Podemos passar a votação? Então, nós estamos votando o item 40 e o relator... Ixi, caiu todo mundo? Todo mundo está aqui. Não, nós estamos aqui. Estamos tudo aqui, Marcelo. Ari. Que apagou tudo, então sou eu que estou... Mas a gente está te vendo. Cuidado. Para mim, agora eu estou te vendo. Por experiência de internet ruim hoje, minha tela vira e mexe ficava presa porque o meu sinal baixava. Ia ficar todo mundo apaga, e depois volta. Né? Pronto? Podemos? Ficou todo mundo congelado para ele achou que todo mundo caiu, só eu aqui. Eu tô congelado? Ari, você é demais, Ari.
É que eu tô vendo só você, Marcelo, não tô vendo mais ninguém. Você me ouve? Está nos ouvindo? Com a sua consciência. Eu tô... Podemos, Vai e volta, vai e volta. podemos então votar? Doutor Ari? Sim? Sim. Tô me ouvindo? Estamos bem, e vendo e ouvindo. É o item 40 e o relator está propondo negar provimento ao recurso voluntário, é isso? Não, ele está dando provimento ao recurso porque Estou dando provimento ao recurso. o processo judicial transitou em julgado depois do pedido de compensação. Quer dizer, Não, o processo judicial foi proposto antes do início da vigência do 170A. Isso, é que eu ia falar. Ok. É que você não deixa eu terminar. O 170 não Desculpa, doutor, desculpa. Tá, faltou o D ali, isso que está me confundindo. Se você puder dar uma arrumadinha, que depois na hora de fazer a ata a gente pode ficar... ou eu que apaguei aqui sem querer, suposto ou provimento? Não, tá assim mesmo. Do provimento, faltou o D ali. Eu já queria negar, nessa dúvida, Tá tô brincando. Ou provimento. Então, a proposta do relator a letra. é dar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Eu também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanhe o relator. Doutor Breno. Com o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por dar provimento e a unanimidade de votos. Item 40. Agora passamos ao 41, por favor. Doutor Marcelo. Lorem. 41, recorrente Lorem Cid Limitada. E o relator, doutor Marcelo. Oi? Lorencid é que fabrica ventilador? Eu não sei não, mas eu posso apurar para o senhor. Obrigado, agradeço. Por favor. Vamos lá. É também sobre crédito 2445, 2449, e ele está pleiteando a incidência de juros. A DRF não admitiu um fundamento na literalidade da sentença judicial. Eu consultei os autos, eu li as peças e a DRJ tem razão, entendeu? A sentença judicial, ela afastou expressamente a adição de juros. É mesmo? E é verdade isso. Por mais que doa, é verdade. Então tá bom. Fazer o quê? E a discussão é só os juros, Marcelo? Só. Então tá certo. Ok. Então essa realmente é nego. Essa está escrito nego. Concluído? Então, desculpa, concluí, presidente. Obrigado. Devolvo a palavra. Obrigada. Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário no item 41. Doutor Ari? Acompanha. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 41 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao 42, que é do doutor Breno. É a recorrente Amstead Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. Quando estiver pronto, doutor Breno, a palavra é sua, por favor. Obrigado, presidente. Eu ia sugerir, presidente, pela ordem, que a gente fizesse esses julgamentos, que como são diversos processos semelhantes, e tiveram 3 que são de outra matéria, só que eles são um pouco mais complexos, sabe? Aí, se possível, não sei se
ainda que a gente não faça um intervalo entre esses dois diferentes grupos, só mesmo de interromper a gravação, que é esse caso perder um, o outro a gente tem. Desculpa, eu não entendi. Para dar um intervalo? Não, antes de partir para o julgamento dos outros 3 processos, a gente fazer pelo menos uma pausa virtual, ao menos, para que se der problema nesse grupo de processos que são semelhantes, não interfiram no outro. Mas aí só se realmente não for atrapalhar. Tá bom, vamos. E a gente começou com... Se estiver gravando ok, tá beleza, dá para tocar. Eu não entendi nada, mas tudo bem, vamos em frente. Tem 2 grupos de processo, ele quer fazer um e evitar que caia, e ele tem que fazer de novo. Então, ele quer fazer um, dá um intervalinho, vai o outro, entendeu? Que você acha que vai demorar muito, é isso? Não, eu acho que os itens 47, 48 e 49 pode dar uma discussão maior, presidente. Tá. Ou você quer fazer primeiro? Salvador, pode seguir pela ordem mesmo. O 42, aí, para facilitar o entendimento e compreensão de todos, eu coloquei uma planilha ali na pasta T, em que tem ali a exposição do arrazoado deles, tá? Então, os itens 42, 43, 44, 45 e 50 são idênticos. Tá? Já o item 46 e 52, eles são... o mérito é idêntico, porém a exposição fática muda um pouquinho. Tá? Mas, fazendo aí alusão à palavra favorita do Marcelo, o desiderato deles são... Vai conjunto esses semelhantes ou vai julgando de cada vez? Eu acho que a gente pode julgar em conjunto, presidente. Então me diga só quais são, que nós vamos começar 42. 42, 43, 44, 45 e 50. São os processos da planilha que são marcados ali em verde, em verdinho. Você teve aula com o Marcão, Breno? Essa planilha é coisa do Marcão. Olha, eu confesso que eu fui inspirado aí pela... Tá vendo? Então, só atualizando, nós vamos passar o julgamento, então, dos itens 42 a 45 e 50. Isso, presidente, perfeito. Cuja recorrente de todos eles é a Amsterdã Maxion Fundição Equipamentos Ferroviários Limitada. Podemos abrir o 42 para começar? Pode, presidente, já tá na pasta, tem lá as minutas de voto. A outra pasta que está lá na T são os processos em PDF, caso alguém queira ver. Necessidade. Eu abri aqui a 42, então. Palavra é sua, por favor, doutor Breno. Obrigado, presidente. O recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ de Ribeirão Preto, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade do contribuinte, e de modo que o caso se refere à manifestação de conformidade contra o despacho decisório que homologou parcialmente as compensações, né, em razão de loja de créditos advindos de empresa cujo CNPJ não estava cadastrado na Receita Federal. Esse ponto da razão do indeferimento, né, das compensações, que é aquilo que muda de um caso para outro, tá? Mas o cerne meritório, ele é o mesmo. O julgamento da DRJ usa a mesma razão de mérito para todos os casos, razão pela qual aí eu coloquei na planilha, inclusive, para deixar mais evidente a todos. Então, ao avaliar a manifestação de conformidade, a DRJ opinou por sua improcedência, tendo em vista, essencialmente, o inadimplemento do ônus probatório. Aduz que o alegado erro de preenchimento de compra deve ser cotejado com provas que comprovem, ou com provas que assegurem as alegações veiculadas pelo contribuinte. Nessa senda, não haveria elementos nos autos que dessem supedâneo material àquilo que o contribuinte sustenta em seus norteamentos ofensivos. Portanto, constatou-se violação ao artigo 16 do Decreto 70.235. Ato seguinte, o contribuinte apresentou recurso voluntário e, em suas alegações, sustenta a ocorrência de equívoco no preenchimento do perde-compra, que seria algo comum a essa sistemática procedimental. Nestes termos, aduz a necessidade de respeito à verdade material, o qual não foi observado pela instância de piso na avaliação das provas constantes aos autos.
junta documentos, a saber, o DANF, extrato da declaração de importação, registro de entradas e guia de arrecadação estadual de CMS. É o que cumpre relatar, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma manifestação? Por favor, doutor Breno, o voto. Obrigado, presidente. São casos bem rotineiros nossos aqui, pelo menos das sessões que eu já, desde quando entrei nessa turma, de ausência de liquidez e certeza do direito creditório, né, em que pese o pleito do contribuinte de respeito à verdade material, ele não traz aos autos, né, toda a sua estruturação contábil, né, e aquela que aponta realmente o efetivo erro que ele cometeu na apresentação do seu documento. Né. Então, presidente, eu nego provimento justamente por inadimplemento a essa questão material probatória. Então, julgo por negar provimento ao recurso voluntário. Amado. Eu queria questionar, doutor Breno, porque aqui no relatório você menciona que ele junta o DANF, extrato de declaração de importação, registro de entradas e guia de arrecadação de CMS. Isso. E o motivo lá em cima da glosa dos créditos, que são advindos de que a empresa cujo CNPJ não estava cadastrado na Receita Federal. Eu tenho uma dúvida, porque aconteceu um caso semelhante comigo, vou até pedir um auxílio para a doutora Lisiane em relação à parte aduaneira, porque quando existe, vamos dizer assim, uma importação, eu não sei se isso foi explicitado, seja no recurso voluntário ou até mesmo lá na impugnação, quando existe a importação de um determinado produto, esse produto, essa empresa quando importa pela DI, ela vai registrar essa mercadoria no livro de registro de entradas, como ele mesmo mencionou aqui. Só que não tem, quando ele vai registrar isso, ele faz uma nota de entrada, aí o fornecedor é uma pessoa jurídica do exterior. E quando é uma pessoa jurídica do exterior, de fato não existe um CNPJ para aquele, vamos dizer assim, vendedor, que seria uma pessoa do exterior. Então, quando vai fazer o registro de entrada dessa mercadoria, de fato não existe um CNPJ. Ele às vezes registra, eu até salvo engano, quando eu fui consultar essa informação no processo meu, o CNPJ é possível no preenchimento de uma nota fiscal de entrada, você omitir o CNPJ daquela entrada ou, no caso em questão, botar um CNPJ que, entre aspas, não existe. Então, como ele apresentou essas informações da declaração de importação, do DANF, eu não olhei ali o processo, mas o DANF pode ser que indique uma pessoa do exterior que esteja relacionada com aquela DI. No meu caso, batia certinho. As informações que estavam na nota fiscal, que foi glosada, batia certinho com o valor que estava na DI. Ou seja, a informação que foi utilizada, eu não vou nem dizer que o despacho decisório foi incorreto, porque aquele CNPJ de fato não existia, mas quando você vai analisar os documentos que ele traz, esse CNPJ de fato não era nem para existir, e porque é uma pessoa jurídica do exterior, que não tem um CNPJ. Então, assim, esse caso pode ser que se encaixe naquele meu, em que eu até reverti a glosa desses produtos, mas ele tem que encaixar certinho o DANF da nota fiscal de entrada, ele apresenta o registro de entrada com a DI, né? A declaração de importação. Tem que ter uma coincidência de produtos e valores que você possa acatar, vamos dizer assim. Porque como você falou que foi por ausência probatória, eu vi esse caso e aí me chamou a atenção numa situação bem semelhante ao que eu já julguei lá na minha turma. Eu mesmo fui o relator, né? Então, eu coloco essa situação
para ser avaliada. Não sei se o doutor Breno, por acaso, se atentou para esse detalhe, se essa DANF mais a DI batia certinho com valores de produtos, o que estava sendo registrado naquela nota fiscal. Esse foi o motivo da glosa, e essa glosa de CNPJ inexistente. Né? Roberto, eu confesso que eu não vi esse aspecto, né? Eu me prendi muito mais aquela circunstância formal que a gente já julga em outros casos, né? Por ausência da escrituração contábil mesmo, né? Então, eu fui seguir, guardei coerência com os votos que eu venho proferindo, sabe? Mas confesso que esse aspecto aí eu não conferi não, amigo. Tá, eu não sei, de repente seria interessante só dar uma conferida rápida na coincidência, como eu disse, de valores de DI com a DI, com o registro de entrada e com a nota, porque até aparece no Perdecomp, lá, quando a glosa desse CNPJ, aparece o valor que está sendo glosado. Então tem esse aspecto, por isso que me chamou a atenção. Posso até dar uma olhada rápida aqui, né? O problema, Roberto, é que ele pega e joga a documentação, entendeu? Ele não menciona isso no recurso voluntário. Ele até menciona a lista dos documentos, né? Mas, assim, ele não faz nenhum cotejo analítico comprovando o que seria de quê, entendeu? Então, assim, em diversos outros casos, inclusive, que eu já julguei... Ele mesmo faz uma confissão aqui, né? Ele coloca, ao invés de constar o CNPJ, seu sistema teria gerado numeração errada. Ele não diz que isso é CNPJ de empresa do exterior, ele mesmo não sabe o que é. Eu fiquei até receoso de não conhecer do recurso, tá? Por uma ausência de confronto direto à matéria ventilada no acórdão da DRJ. Mas, enfim, ultrapassei isso para fins de dialeticidade do processo. Oi, Salvador, desculpa. Na manifestação de conformidade, ele está falando assim que o CNPJ que ele colocou lá no pedido foi 00000, não é isso? E aí ele faz aqui uma tabelinha, dizendo, com o intuito de comprovar os argumentos acima, informa o manifestante logo a seguir, aí coloca os números da DI, a data da emissão, da nota fiscal de importação, de entrada, e o CNPJ correto. Quer dizer, não sei se é correto ou não, enfim. Ele faz, então, esse cotejo. Precisa ver agora essas DIs, esses números dessas DIs, confrontar com o número das notas fiscais de importação, para saber se bate com os valores do registro de entradas, como o Marcos Roberto estava falando. O meu PDF aqui está meio lento de rolar as páginas, estou tentando achar esses registros aqui no processo. No demonstrativo, né, eles chamam aquela análise de crédito da Perdecomp, que vem a relação das notas fiscais com créditos indevidos, vem aqui o CNPJ emitente, sempre tem isso, né? Porque quando eu fiz essa análise dos outros processos, vem a indicação do CNPJ emitente e o número da nota fiscal, tá? E aí vem, de fato, os valores de cada nota fiscal, o CFOP e o valor glosado aqui nessa análise do crédito. Isso é bem claro, ele diz exatamente quais são. Se o contribuinte apresentou essas notas dizendo que está relacionado direitinho com a DI, eu acho... Na página 15, no Perdecomp, está aqui, abril de 2011, CFOP 1101, valor da base de cálculo tal, CFOP 102, 116... Eu vou até abrir de novo, eu estou com o processo aberto. Eu vou abrir com o número da página mesmo, né, do e-processo. O Perdecomp começa mais ou menos na página 14, por aí. Mas a análise do crédito está na página 203. E as notas fiscais estão listadas na 204. E folha 204. Você já achou? Já. É porque eu estou com o processo aberto. Não, eu também. E a análise de crédito, que ele aparece lá embaixo, depois do Perdecomp, é porque o pessoal que montou o processo, ele ficou meio fora de ordem. Eu preciso só olhar esses documentos que ele apresentou, se de fato batem, né? Ele apresentou, pelo que eu estou vendo aqui, em sede de recurso voluntário.
Vou abrir o primeiro documento aqui, que diz nota fiscal, dei livre de registro de entrada, DOCs 2 a 5. Vamos ver se pelo menos bate com alguma nota fiscal dessa que está na relação de notas fiscais glosadas. Ih, mas está demorando para abrir, está carregado isso aqui. Tá ruim até o processo. Tá Não é o arquivo do processo que o Breno colocou na pasta T, não. Ah, tá. Esse tá bem lento. É porque tá lá. É porque tem notas fiscais que ele copiou. Roberto, ali na página 204 do PDF ali, pega ali, por exemplo, o número do documento 788, o que ele junta lá embaixo. Eu abri a primeira lista de documentos, né? Notas fiscais, DI, livre de entrada, são os DOCs 2 a 5. A primeira página é a página 260. Tem a nota fiscal de número 668, que é essa primeira linha aí da relação de notas fiscais que eles consideraram como crédito indevido. Essa nota fiscal bate o número dela, 668. O valor total dos produtos. Vou ver o valor total da nota aqui embaixo. 17.253,20 bate direitinho com o que está na relação de notas, né? Agora, em relação à resina a Plex 668, tem que ver se ela bate com a DI, né? Agora. Então, esse processo tem que ser em diligência para a unidade verificar isso aí, não é? No meu caso, eu não baixei, mas se vocês acharem prudente, eu concedi o crédito direto das notas fiscais que foram comprovadas, entendeu? Mas tem muita nota, não tem? Nesse processo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notas. 9 notas fiscais. E as DIs estão aonde? Estão aí também? Tá a DI aqui, sim. Só tem que analisar ela, né? Tá na página 262, a primeira DI. Consta a própria Amistad como importador, né? E adquirente da mercadoria. Sabe, eu só querendo ver o produto e o valor da... É que o valor aqui tá em dólares. Não sei se já tem o câmbio. Porque, Roberto, aí me justificando com os colegas, nesses casos de decomp, primeira vez que eu vejo esse caso de IDI, enfim, confronto com essas notas, né? Porém, no histórico que eu julgando, a gente faz a análise completa de todas as escriturações, né? De forma que o contribuinte tem que fazer um confronto analítico específico com relação a isso. Pode ser que eu realmente me curve a colegialidade, enfim, mas apenas justificando a senhoras e senhores o porquê dessa minha decisão. Primeiro, vocês já viram
como eu vinha decidindo nos meses anteriores, e guardo coerência com o meu posicionamento. Mas, pelo que eu vi aqui, Roberto, realmente as notas, até mesmo uma DI aqui, a DI que eu vi aqui bateu, sabe? A primeira DI, que eu represente essa primeira nota, número 668, né? A descrição da mercadoria que consta na DI é o mesmo, esse H-Flex 668 galão, resina tal. E o peso, 230 quilos. Deixa eu ver se bate lá com o peso da nota fiscal de entrada. 230 quilos também, peso líquido. Assim, existe uma fumaça do bom direito a favor do contribuinte nesse sentido, né? Eu acho que, se a presidente me permite fazer uma sugestão, a gente tira só esse processo em vista de mesa, só para dar uma olhada aqui nessas DIs, ou como o próprio, não sei se foi o Ari que sugeriu, baixar em diligência, eu acho que seria prudente. E aí confere esses números para dar até mais celeridade ao nosso julgamento aqui, não ficar também dando trabalho. Eu só sugeria analisar, porque são 9 notas fiscais, mas fiquem à vontade também no que for melhor para o julgamento aqui agora. O valor bateu aqui nessa primeira, né? 10 o valor é que eu não achei, Salvador. Eu achei o peso, o valor da nota fiscal bruto, valor total, né? Tá aqui, o valor aduaneiro. 253,20, achou na DI? Não, o valor aduaneiro 10.641. Ah, tá ali, valor dos produtos. Bateu então. Eu olhei o valor total da nota. Isso. Tem que olhar no valor total dos produtos, não na base de cálculo do CMS, não, é no valor total dos produtos. Tudo bem, tá bom. Deu 10.641,55. Isso. 255 quilos, né? Isso, 250 é bruto, o líquido é 230. Isso. Bate. Agora eu vi aqui 10.641 valor aduaneiro, verdade. Ou seja, está batendo todos os números com a nota fiscal de entrada que ele mesmo indicou lá, que foi glosada, né? Por conta do CNPJ existente. Aí você olha lá na nota fiscal, né? A empresa Está em branco o CNPJ, né? Aí essa segunda nota é SES Graf, não sei o quê, que é de Montevidéu. Também está em branco. Não, vai ser em branco, porque não tem como. Não tem CNPJ dessas empresas que são... 87.409. Aí a DI. Valor 87.409. 20.195 quilos bruto. Cadê o produto? Qual é a nota? 719? A próxima nota aí é... 719 o número, né? Isso, 719. Valor 227.348? Bateu. É o que está na Telecomp, né? Na relação de notas fiscais com créditos indevidos. Eletrodo grafite. O motivo da glosa é CNPJ inexistente, da emitente inexistente. Né? De fato não existe, porque aqui, pelo próprio CNPJ que está nessa relação de notas fiscais, é 99999482000, um número louco, né? A gente está acostumado a ver os números do CNPJ. De fato, esses números não existem mesmo. Só que ele justificou nesse sentido. Né? É por isso que é o seguinte, a despeito, inclusive, das provas juntadas, etc., que eu, pelo menos, sempre entendo que tem que ter um mínimo de lastro de um cotejo analítico mesmo, entendeu? Ele tem que demonstrar, ele não pode simplesmente chegar e jogar um monte de nota fiscal e falar assim, se vira o jogador. A despeito, obviamente, da fumaça do bom direito que tenha, enfim. Porque se você pega o próprio texto do despacho do recurso voluntário com os outros, é um Ctrl-C, Ctrl-V, obviamente, até porque o caso é idêntico. Mas, Breno, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, a gente não pode inovar aqui, entendeu? A gente não pode agravar a acusação que foi feita no ato administrativo. Não, mas eu não estou agravando nada.
Não, porque é o seguinte, se o direito foi negado pela questão do CNPJ inexistente, a gente não pode agora negar porque ele não fez o cotejo com livros contábeis. Entendeu? A gente não pode mudar a história. Então, mas o direito não foi negado por causa disso. Aqui no recurso voluntário ele faz uma tabelinha dizendo a nota fiscal de entrada, qual que é o número da DI, o valor da nota, o CFOP, né, o CFOP. Ele faz aqui uma tabelinha. Essa é a página 218, doutor Salvador? Isso. Essa ele extraiu da relação nota fiscal da análise do crédito, né? Então, mas ele tem, aí se tem essa tabelinha relacionando a nota fiscal com a DI, e você vai lá nos documentos, tem a nota fiscal com a DI, batendo os valores, ele fez o cotejo, né? Ó, na página 219 do recurso voluntário, ele fala assim: posto isto, a recorrente anexa ao presente documentos que demonstra que as operações que lhe confere o direito de crédito de fato ocorreram, e não obstante o equívoco preenchimento do PDCOM, que não pode afetar o reconhecimento desse direito, nesse sentido DOC. É porque o que ele diz que ele não preencheu corretamente deve ser o número do CNPJ, que não existe, né, em branco. É isso. Esse é o erro de preenchimento do PDCOM, né, que não afasta o direito dele, no meu entendimento também, né. E aí ele lista todas essas notas mesmo que estão lá em cima, né. Ele faz mesmo o cotejo, ele joga aqui, ele coloca aqui as notas fiscais, documento 2, ele diz quais são os componentes do documento 2, aí tem a nota fiscal de entrada número 668, a data que foi emitida, a entrada do insumo da CONIG USA, que é forte, ele vai fazendo isso um por um, e cada documento desse que ele fez em bloquinho se refere a uma linha dessa tabela aqui. Exatamente. Se aceitar a sugestão do Ari, Breno, a gente podia baixar em diligência para ele confirmar esses documentos, já que eles vieram aqui agora, né? Uhum. Pode ser. Breno, deixa eu fazer mais um questionamento, porque você falou que é em bloco aqueles outros processos. Todos eles são relativos a isso também? Todos eles. Não, eu digo assim, porque quando acontece essa glosa de notas fiscais, pode ser importação, como esse caso, no caso lá, a solução do problema dele é a importação, mas assim, é CNPJ existente. Mas tem casos, por exemplo, aquisição de empresas do Simples. Isso não gera direito a crédito, então o cara perde o direito mesmo. Estou dando exemplo, né? Porque vem essa fundamentação lá dentro do próprio relatório de notas fiscais que foram glosadas. Uhum. Não, são todos esses que estão em verde aí na planilha, né? Do 42 a 45 e item 50. Uhum. Por isso que eu separei. Tá. Olha, isso está com... é despacho decisório eletrônico, não é, Breno? Provavelmente isso é batimento eletrônico, o sistema não encontrou o número de CNPJ válido e indeferiu o pedido. Então... Eu acho que tem um campo aqui até para te dar provimento, mas se quiser com prudência seguir a linha do Ari... Eu acho melhor baixar em diligência, porque é um trabalho de fiscalização. O trabalho que a gente está tendo aqui de perder meia hora, 40 minutos para ficar fiscalizando os documentos é trabalho que a unidade pode fazer. Entendo assim. Mas é uma sugestão. Eu acato os outros processos têm o mesmo problema, Breno? Os outros, sim. Desse que eu te falei, 42 a 45. Se fosse um processo, a gente até poderia fazer o que o doutor Roberto sugeriu, pedir uma vista de mesa e a gente olhar. Mas, de repente, a gente vai pegar muitos outros aí. Como sempre, o doutor Ari... eu acho que a solução da cartola. Como sempre, o doutor Ari falou bobagem. Vai, continua. Não, como sempre, o senhor tirou a melhor solução. Eu estou com o senhor. É uma sugestão apenas, não é? Estou contigo. Concordo com o doutor Ari e com o doutor Marcelo, porque, na verdade, isso é um processo que tem 9 notas fiscais, mas e os outros 4? Quantas tem? Verdade. Realmente, baixa inteligência, mais prudente. Também concordo.
Se tiver algum documento a mais para pedir, a delegacia pede. Se surgir alguma dúvida, é mais fácil. Breno. Breno, o que você acha? Não, eu me curvo à colegialidade, Salvador. Concordo. Eu vou opinar pela diligência, presidente. Legal. Então, você vota para converter em diligência. Ok. Eu peço até E aí vai ser aí, para todos? Salvador, porque isso daí ainda é cacuete da... Não, cara. Isso daí é... Doutor Breno, isso aí, olha só, foi por acaso que eu achei isso também. Eu só estou aproveitando aqui para compartilhar essa experiência, porque foi por acaso eu identifiquei o problema num processo. Então, assim, não fique melindrado, isso acontece pode acontecer com qualquer um de nós, na hora de não ter visualizado essa informação. Eu visualizei porque eu já tinha experiência no processo idêntico, então não precisa pedir desculpas nesse sentido. Normal isso. Tá? Isso pode acontecer com qualquer um. Né? Comigo não acontece não, mas pode acontecer. Não, mas é muito natural acontecer isso, sem dúvida. O recurso não veio bem construído. Isso pode acontecer com o Salvador. Sem dúvida. Com o Marcelo nunca aconteceria. Comigo aconteceria com certeza. Comigo já aconteceu um monte de vezes. Pô. O Marcelo botou em cima de mim uma coisa que ele pensa, né? Mas tudo bem. Com o Marcão nunca acontece isso. Esse cara é o ninja. Ele e o Marcelo Giovanni são os conselheiros ninjas. Marcelo e Giovanni era a mesma coisa, meu Deus do céu. Então, qual que é a proposta? Baixar em diligência. Para o cotejo O relator aqui tem as... Para verificação do... do cotejo da documentação apresentada com frente às inconsistências analisadas no despacho decisório. Em que processo, Bruno? Todos os dessa empresa? Não, eu acho que é 42 a 45 e 50, por enquanto, né? Isso, né? Nós não chegamos ainda. Os outros dois que estão... Mas vamos votar esses primeiros, pode ser? Pode, claro. Então, eu vou submeter à votação os itens 42 a 45 e 50, nos quais o relator, doutor Breno, está propondo diligência para a unidade de origem verificar os documentos apresentados pela contribuinte. Doutor Ari, por favor. Acompanhe. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe, relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho, relator. Obrigada. Doutora Semiramis. acompanho. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos. Itens 42 a 45 e 50. Agora, por favor, Breno, como é que são os demais? Vão ser tratados de forma conjunta? Aí tem o item 46, né? O item 46 e 50. 46 é diferente em parte. Aí, Roberto, se você puder ligar o fluxo aqui, é o seguinte, nesse caso... Eu vou só anunciar o 46. Só o 46, né? Ah, tá. Então, nós vamos tratar agora do item 46 da pauta, cuja recorrente é a mesma, Amistad, Maxion, Fundição e Equipamentos, e relatoria do Dr. Breno. A palavra é sua, Dr. Breno. Obrigado, presidente, desculpa. O caso é um tanto quanto semelhante, só que lá na manifestação de conformidade, inclusive, ele ressalta que, em parte, as glosas são referentes a créditos de IPI de empresa emitente de nota fiscal coberta pelo Simples. Né? Ou seja, aquilo que você falou, Roberto. Eu estou revendo aqui até o acórdão da BRJ, ele não faz menção a essa questão também de obtenção pelo Simples, porém ele aborda a inadimplência ao ônus probatório, tá? Já no recurso voluntário, deixa eu ver aqui se ele...
dando recurso voluntário, ele lá na página 195 do PDF, ele faz uma cisão aí, né? Inclusive mostrando, transcrevendo parte daquela planilha. Ele fala que a primeira parte são emitentes cujos estabelecimentos não estão cadastrados no CNPJ, bem como emitentes optantes pelo Simples. Aí ele reconheceu a glosa, ó. Aí ele reconheceu a glosa daqueles que da questão do Simples, tá? E está dando seguimento aos demais casos. Então, ele se enquadra na mesma situação dos processos anteriores, né? Até porque ele abriu mão dessa questão do CNPJ vinculado ao Simples, tá? Oi, Salvador. Só uma dúvida, Breno. Pelo que eu vi aqui nesse texto do TVF que você colocou e da DRJ, o motivo da glosa é o parecer 65, né? De que a matéria-prima não se desgasta imediatamente no contato físico direto. Não, esse é outro, Salvador, desculpa, esse é outro. Não é 47 agora? 46. Ah, desculpa, gente. 47 é o que é diferente do... Estou lendo errado. Desculpa, Breno. Tranquilo. Tá vendo, Marcelo? Então a gente é bem semelhante aos outros. Eu fiz questão de destacar essa questão do Simples, porque por ter essa particularidade, mas o mérito em si, a questão factual é semelhante aos outros, presidente. Então, guardando coerência com o julgado anterior, creio que a providência mais adequada seria a remessa para a diligência, para que se verifique também o contexto dessas provas apresentadas em recurso voluntário. É como voto, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. É só uma questão, para analisar o que foi apresentado no recurso voluntário, não antes, é só no recurso voluntário. Tá? Então, a proposta de Essa dúvida eu também tenho. Os anteriores era a documentação que já estava juntada, né? É isso? Não, todos eles foram juntados no recurso voluntário. Ah, tá bom. Obrigada. Podemos votar, doutora Ari, por favor? É o item 46, né? Só um minutinho, doutora Lisiane. Nesse caso aqui, doutor Breno, ele tem notas fiscais de empresas optantes pelo Simples e tem também da parte de importação, né? Pelo que eu entendi aqui. Ele então, reconhece a glória do Simples. Ele reconhece. Ah, tá. Ele reconhece a glória do Simples. E discute os demais casos. Tá bom. Pronto? Podemos votar? Doutora Ari, por favor? É o item 46. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então a decisão no item 46 é por unanimidade de voto converter o processo em diligência para verificar os documentos juntados no recurso voluntário. Okay. Qual que nós passamos agora? Presidente, eu sugeriria fazermos o número 52, porque ele é um tanto quanto semelhante também. Então vamos para o 52. Sim, é o 50. O 50 tem um repetitivo, né? 50. O 50 é repetitivo, mas é aquele que a gente julgou. Mas é que eu tenho só que mencionar, então. Foi a resolução, né? Eu vou mencionar que, como nós julgamos o item 50, né, foi por unanimidade de votos, converter em diligência, a mesma decisão deve ser aplicada ao 51. Desculpe, não, 51 é outra coisa, meu. É um repetitivo só? Acho que não, né? Não, desculpe, não. Eu fiz confusão, não tem repetitivo, desculpe. Retiro o que eu falei. O número 50 é um processo diverso que
ficou aqui no meio dos processos do Breno, e eu me confundi. Não, processo meu, desculpe. Então, não vamos tratar agora do 51. Qual que nós vamos tratar, doutor Breno, me desculpe? Agora é o 52, presidente. 52, é que o 51 ficou no meio. O 52, cuja recorrente Armstead, Maximum Fundição Equipamento Rodoviário, continua mesmo, de relatoria do doutor Breno. Doutor Breno, por favor. Presidente, esse é semelhante ao caso anterior. Eu estou só verificando aqui se ele menciona também a questão do simples. Mas eu acredito que esse daqui eu me equivoquei, ele é semelhante aos verdinhos que a gente jogou antes, sabe? Ele reconheceu, como ele não contestou especificamente as glosas decorrentes por fornecedores optantes pelo simples, ele acabou reconhecendo essa glosa, né? Tacitamente, mas sim. Tacitamente, Mas tem a parte da importação também? Também tem. Eu acabei de abrir aqui a manifestação de conformidade porque não tem aquela análise do crédito. Tem o arquivo juntado ao processo do despacho decisório e a análise do crédito. Mas na manifestação de conformidade ele lista lá os CNPJs que tiveram, vamos dizer assim, a glosa do crédito por conta de CNPJ inexistente, então recai igualzinho aquele caso, né? Uhum. E ele aqui lista as notas fiscais de importação, a data da emissão, o número da DI, ele está fazendo a lista aqui também, nesse sentido, igualzinho aquele. Então é igualzinho 46 esse. Como ele não rebateu a questão do simples, Salvador, aí seria mais o reconhecimento tácito, né? Só essa diferença. Isso. Em relação a essa informação do simples, doutor Breno, ali na relação de notas fiscais, tem um motivo da irregularidade, que é o motivo 7. Esse motivo é referente ao simples. Então, quando tem esse motivo 7, e aí, referente à aquisição, compra de produtos adquiridos de empresas optantes pelo simples, aí realmente isso já é pacífico, entendimento que não cabe crédito PI nesses casos. Tá joia. Inclusive, ele vem aqui, fala na página 119, né? Ele fala no recurso voluntário dele, fala assim, consignou essa recorrente, deixou de contestar as glosas decorrentes de fornecedores optantes pelo simples. Entretanto, não houveram glosas sobre este fundamento, por isso, por óbvio, também não há contestação a respeito. Apesar dele estar errado, né, nisso aí, porque aqui, né, pelo menos na tabela que ele junta aqui no manifestação de conformidade, tem sim o item 7 aqui, mas não importa. Isso aí, ele já não contestou? Já não contestou, já... Ok. Então, presidente, eu voto pela resolução e diligência também do caso, aos moldes dos processos anteriores. Ok. E o item 52. Podemos votar? Então, no item 52, da mesma forma, a proposta, o voto do relator por converter em diligência para verificar os documentos juntados no recurso voluntário. Doutora Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 52 é por unanimidade de voto converter em diligência para verificar os documentos juntados no recurso voluntário. Passamos para qual, doutor Breno? Acho que faltou 51, é isso? É o 51, presidente. Ah, não, 51 é o mesmo. O 47, 48, 49 é exatamente o mesmo caso, agora ele se debruça em uma circunstância fática a respeito de glosa, que eu acho que esse caso pode dar um pouco mais de discussão, tendo em vista os julgados, inclusive, que deram seguimento na Câmara Superior. Então, eu
se me permite, a sugestão da gente fazer aquela pausa para parar o vídeo agora, né? Pelo menos para parar o vídeo e continuar depois, para que não dê nenhum tipo de intercorrência no julgamento. Eu acho que a gente pode dar 5 minutos. Será que pode? Ou não? Então, Eu ia pedir mesmo, presidente, dá 5 minutinhos. Tá? Aí a gente faz o que dá tempo até às 6, aí, quando voltar. Tá bom, 5 minutos então, gente. Um descansozinho. Toma aguinha. Até daqui a pouco.